Olá! Olá, gente, boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite! Boa noite! Eita, nós! Já começamos com o sub! Obrigado pelo sub, gente! E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilidade? Boa noite, boa noite! Então, o plano hoje é a gente dar estudada em render, né? Vamos fazer um estudo, não sei se todo mundo junto, mas, sabe, vamos fazer um estudo acompanhado. Eu vou fazer o passo a passo aqui. Eita, nós! Obrigado, Fanny! Obrigado pelo sub! Eita, nós! Hype 3 já, meu Deus! É... Eita, nós! Obrigado pelo sub, gente! A Lau está aqui com a gente, a nossa voz da consciência. Boa É, noite. nós. Hoje não tem muito parte de teoria, tá? Hoje vai ser muito. Hoje vai ser muito sentar aqui e fazer o estudo e vocês mandem perguntas, certo? Obrigada, gente! Obrigada pelo sub. Muito bom. Olá, todo mundo, tudo bem com vocês? Olha só, eu descobri o que eu tava fazendo de errado no negócio do edição de canal. Não me deixa esquecer de mostrar isso pra vocês no final. Porque eu descobri o que eu estava fazendo de errado. O Photoshop nunca mais vai me fazer de idiota ao vivo. Pode começar com as perguntas. Vamos lá. Meu Deus, nem começou, vocês já querem perguntar? Pergunta, aê! Olha só pra eu começar então, pra dizer o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer um estudo, como eu faço estudo de render. Eu vou fazer umas considerações sobre o que a gente está estudando. Inclusive, deixa eu avisar, né? Obrigado, Riot Games, pela incrível coleção de splashes, todas em tons de roxo e lilás. Tá linda, adorei, faça mais. É... Então, vocês já sabem o que a gente vai estar estudando hoje, porque essa coleção tá muito bonita. Essa Spirit Blossom, cara, tá delícia. Então, bora. A gente vai fazer uns estudos e aí já pode começar com as perguntas, certo? Bora. Deixa eu botar o microfone no lugar, que hoje eu vou ficar o dia todo virado pra cá. Nós, não perde a caneta. Nós. Olha só, fiz um sketchzinho básico, tá? Joguei por cima pra ter certeza que tava tudo no lugar. Ajeitei as coisas no lugar. Fiz a mancha básica pra gente ter contexto. Agora, de resto, bora desenhar. Eu vou tirar um pouquinho da cor da linha pra linha ficar menos intrusiva e a gente poder pintar por baixo. Quando a gente está fazendo estudo de render, tá? Uma das coisas que eu quero que vocês prestem atenção é na qualidade dos edges. O que isso significa? Vocês estão vendo como é que os edges dessas splashes de LoL, elas são todas sempre super limpinhas? Não adianta vocês virem fazer estudo de splash e tá com aquela borda de pincel meio cagada, assim, saca? Não vai funcionar essa borda de pincel que fica meio, ó. Isso aqui não vai funcionar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer são... Obrigado pelo sub! Primeira coisa que a gente vai fazer são algumas máscaras bonitinhas pra gente poder trabalhar direitinho dentro dessa splash. Bora! Se tiver pergunta aí, pode mandar, Lau. Sula, sobre finalização de pintura, muitas vezes noto que a pintura parece estranha quando finalizo. Na verdade, é o meu desenho que tá fraco e com erro nos fundamentos. Provavelmente. Olha só, eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma aula de um lugar chamado Watts Atelier. E eu estou boladíssima. O tanto que eu tô devendo desenho. É, Quando eu terminei de fazer o desenho, terminei de fazer a pintura fica estranha e acabou, sabe? Como a gente está trabalhando no digital é mais fácil da gente corrigir essas coisas. Tem Liquify, tem Transform, sabe? Tem como inverter a pintura. Mas no tradicional não tem. Então no tradicional não tem essa oportunidade da gente vir e refazer esses detalhes da pintura, mudar um nariz de lugar, por exemplo. Então, eu fiquei boladíssima com o tanto que meu desenho tá devendo. Então tem uma grande chance que o desenho das pessoas também esteja devendo. É só a partir disso que eu tô me baseando. Obrigado pelo sub. Ai, meu Deus.
Ah, vocês estão empolgados hoje. Bora. Gente, usem a tag de pergunta. Eu faço leitura dinâmica do chat. Eu não vejo se vocês Bota a não botarem pergunta, pergunta. Pode até escrever errado, mas mas se bota a vocês não pergunta em maiúsculo. botarem, eu não vou ver, Isso. Bota por a pergunta em favor. maiúsculo antes da pergunta que ajuda nós. Porque Sula, hoje vamos qual fazer o máscara. segredo para deixar a minha pele lisinha? A pintura da pele lisinha. Ah, pincel macio, provavelmente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois que eu terminar de fazer as máscaras iniciais aqui. A gente vai ter. Quando a gente vai começar a fazer render no nível mais alto, muitas daquelas regrinhas iniciais de usa esse pincel, não usa esse pincel, tudo isso aqui vai cair por água, tá? Muito dessas coisas agora é por conta sua. Você tem que tomar essas decisões. Esse tipo de render que o pessoal da Riot faz, esses renders de splash, são feitos com pincel macio. Mas eles são feitos com muito carinho e cuidado. Tem uns alguns erros que eles são muito aparentes quando você não sabe usar o pincel macio. E o pessoal da Riot sabe o que está fazendo. Então, esse erro nunca aparece nos splashes, apesar do render ser feito com pincel macio. Parte disso é porque eles têm as máscaras, né? Porque trabalha-se muito com essa coisa da borda mais lisinha, igual a gente está fazendo aqui. E parte disso é porque eles sabem o que eles estão fazendo, né? Mas é uma questão de que, olha, aqui agora, tudo que vocês sabem sobre pincel, tudo que vocês sabem sobre variar textura, sobre aplicação, tudo isso aqui agora vocês têm oportunidade de mostrar pra gente que vocês entenderam, que vocês aprenderam o que está acontecendo. Todo dia que eu vejo tu usar a seleção, eu fico brabo com mãozinha da desgraça. A display ajuda um bocado com a coisa da seleção. Mas eu uso seleção há bastante tempo, já tem bastante prática também. A prática ajuda. Obrigado pelo sub! Ai, meu Deus! Sula, qual tipo de... Obrigado. Não, Meloati. Sula, que tipo de pincel indica para fazer line art? Olha, lá no meu pacote de pincel tem um pincel chamado lápis. Eu gosto muito dele, tá? Deixa eu mostrar pra vocês rapidão, no entanto. Quando eu vou fazer line art pesado, o que eu gosto de usar é o Paint Tool Sai. E aí, no Paint Tool Sai, eu uso essa configuração de pincel que vocês estão vendo aqui. É essa aqui mesmo, ó. Esse aqui, se vocês precisarem, eu posto o screenshot lá no servidor depois. Pincel super duro, que varia bastante no tamanho. Ele vai desde bem fininho até bem grandão, numa só, ó. Então, quando eu vou fazer arte nova, venha pra cá. Obrigado pelo sub, Steam! Ai, meu Deus. Nós. Vocês são os amores, eu não sei lidar com isso. Estou fazendo isso já tem 8 meses e ainda não sei lidar. Bora. Bora começar a mexer agora com os... Meu Deus do céu. Tô na segunda página de pergunta já. Ai, ai, ai. Sula, tem algo para fazer a transição de estudos de observação para aplicar nos próprios desenhos? Algo tipo rodinha de apoio de bicicleta para ir aprendendo. Olha, isso depende muito de como que você funciona. Tem gente que vai funcionar bem com anotação. Tem gente que vai funcionar bem abrir um PSD e copiar o passo a passo do que você fez. Tem gente que vai funcionar bem simplesmente tentar repetir. Qual desses jeitos parece mais intuitivo para você? Qual desses jeitos parece melhor? Mas basicamente o que você precisa é transpor o seu jeito de fazer o estudo para o seu jeito de pintar suas peças pessoais. Qual o jeito que parece mais intuitivo de você fazer isso? Eu fazia anotação mesmo. Tipo, tem que usar mais Sharpen nessa parte do processo. Tem que usar mais... eu tenho que usar mais overlay, sabe? Eu ia fazendo nesse esquema. E aí funcionava. Mas tem que ver como é que funciona pra você. Não é uma resposta única pra todo mundo. Deixa eu pegar aqui. Isso. Abemos orelhinha. Ai, Deus, pergunta grande. Sula, sinto que minha autocrítica está me deixando para baixo.
Me cobro demais e acabo até perdendo a vontade de desenhar, pois o resultado nunca fica perfeito. Eu sei que tenho que chegar em certo nível, mas essa autocobrança já tá difícil de lidar, enfim. Como acabar com a autocrítica destrutiva? Uh, Terapia. isso aí é difícil. Isso aí é uma coisa que se descobrirem me contem também, sabe? Mas basicamente o que a gente precisa ter é um pouquinho mais de carinho com a gente mesmo, sabe? Ahn, a gente tá estudando, a gente tá praticando. Eu quando eu tava no grosso dos estudos, que eu tava fazendo estudo todo dia, que eu tava fazendo gesto, que eu tava fazendo, sabe, que eu tinha rotina de estudo, fazia 5 estudos por semana, mais os gestos, e tava preenchendo a pastinha. É, o que eu acabava fazendo é que eu trocava a obrigação das coisas ficarem bonitas e boas e trocava pela quantidade. Se eu fizesse os 5 estudos da semana mais os 5 gestos, minha dever estava pronto. E aí ficava muito mais fácil de eu lidar com essa ideia do da autocrítica, sabe? Porque não é mais sobre ficar bom, sobre ficar bonito, sobre eu gostar. É, olha, meu dever de casa tá feito e tá aqui a prova. Eu tô estudando, eu tô fazendo o que vocês me mandaram fazer para eu melhorar. Então, quando eu troquei essa coisa da qualidade para quantidade, me ajudou demais da conta a só confiar que eu precisava fazer mais estudos. Não era só sobre fazer 1 milhão de estudos que tivessem que ficar bonitos, que tivessem que me agradar. Não, não, não. Era para fazer os estudos da semana. Era para tipo, ó, tá faltando perspectiva, vamos fazer mais estudos de perspectiva. Tá faltando anatomia, vamos fazer mais estudos de anatomia. Então, tenta mudar um pouquinho para essa ideia, não da qualidade, mas da quantidade. Faz os estudos e, caraca, fiz 5 estudos essa semana, tá pronto, saca? Tá entregue. A gente tem um canal lá na mentoria que a gente fala que o de hoje tá pago, entendeu? Então fiz os 5 estudos, da semana tá pago, acabou. Tô liberado para fazer qualquer outra coisa. E isso me deu espaço mental para começar a gostar das minhas coisas, porque elas não tinham mais a obrigação de serem espetaculares, sabe? Liberou espaço mental mesmo, sabe? Então, eu acho que é a principal dica que eu posso dar para vocês em relação a isso. Muda a ideia de qualidade para quantidade. A gente precisa fazer estudo em quantidade. E é uma quantidade grande de estudos, não é uma quantidade pequena, não. Vocês com certeza já ouviram aquele ditado de que antes de você fazer um desenho bom, você tem que fazer 2.000 desenhos ruins. 2.000 não é uma hipérbole. Você tem que fazer realmente 2.000 desenhos ruins. 2.000 desenhos para valer, saca? Então, vamos começar a trabalhar em fazer esses 2.000 desenhos e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que, depois que você fizer 2.000 desenhos, vamos ver como é que a gente tá. Faz desenho com estudo, faz desenho com referência, faz as aplicações e vamos ver o que acontece, sabe? Muda isso pra quantidade. Pra mim, pelo menos, ajudou bastante. Bora, o que mais? Pensativa, tô pensativa. Boa noite. Como posso melhorar com as linhas na pintura? Tenho um pouco de dificuldade em retirar as linhas. Nós temos uma live sobre isso. Tem uma live inteira sobre aprendendo a tirar a linha da pintura, em que eu passei vários macetinhos pra gente tirar a linha da pintura, mas basicamente a gente vai fazer a blocagem embaixo. Quando a nossa blocagem estiver segurando, tá vendo que a linha já tá bem levinha, ela já tá com a opacidade bem baixinha. A gente vai baixar mais a opacidade. Quando a imagem estiver segurando sem linha, a gente vai começar a pintar em cima da linha e aí tá resolvido. Mas dá uma olhada que a gente tem uma live inteira sobre isso. Eu acho que ela respondeu bastante dúvida do pessoal. Tá nos YouTube, tá gravadinho lá. Sula, mudei para digital recentemente. No papel as linhas ficam até retas, mas no digital ficam muito tortas. Isso é normal no começo? Isso é normal no começo. É uma ferramenta nova. Tablet é um negócio esquisitíssimo, tá? Vê se você não precisa de um estabilizador de pincelada também. Eu uso o Lazy Zoom aqui. O Lazy Zoom me ajuda pra caramba, porque não é uma questão do Lazy Zoom te fazer desenhar melhor. É uma questão do cursor da tablet estar vibrando. Se o cursor da tablet está tremendo, a sua linha vai sair tremida. Não é a sua mão, não é você que está fazendo errado. Então a gente usa estabilizador de pincelada para não ter que lidar com esse tipo de bug, tá? Então dá uma olhada se isso não tá atrapalhando. E de resto é um tanto de prática sim.
São ferramentas diferentes. Se você tentar, você aí que desenhou e escreveu a vida inteira de caneta e de lapiseira, se eu pedir pra você escrever de pincel, obrigado pelo sub. Se eu pedir pra você escrever com um pincel, do nada, você não vai conseguir escrever com o pincel, porque o pincel funciona de um jeito muito diferente do que uma caneta funciona. Então, o que está acontecendo é a mesma coisa. A gente vem achando que a gente está usando uma caneta porque parece uma caneta, mas não é uma caneta, é uma ferramenta diferente. É uma ferramenta diferente do que você está acostumado. Então, dá um pouquinho mais de tempo, pratica mais um pouquinho com a tablet que você vai ver que ajuda bastante. O que mais? Como chegar no render sem perder o que foi construído na imagem, volumes e valores? Sinto que a construção de tudo sai muito bem, mas quando chega no render sempre tenho que voltar e arrumar as coisas que sumiram ao longo do As, processo. Algumas as, edges. as coisas não sumirem no processo é parte do motivo pelo qual você pratica finalizar as coisas, tá? Às vezes, muitas vezes, as pessoas não estão praticando finalizar as coisas. Aí o que que acontece? Na hora de você chegar e finalizar, tem muita coisa que só não tá dando certo, porque é uma parte do processo que a pessoa fez muito pouco. Estudou-se muito fundamentos, estudou-se muito o início, mas estudou-se muito pouco dessa parte do sentar e pintar e finalizar as coisas de verdade, sabe? Então, essas coisas realmente começam a sumir. Isso precisa ser praticado. Isso é parte do que a gente vai praticar pra gente continuar, pra gente conseguir finalizar uma pintura bem. O que que a gente marca, como que a gente marca, em que parte do processo precisa estar marcado, saca? Faz mais estudinhos pequenos, com complexidade menor, em que você consegue sentar e praticar finalizar. Eu pratiquei muita finalização com retrato. Porque aí você podia passar várias vezes pelo processo de iniciar o sombreado, fazer todo o processo de textura, todo o acabamento, sem gastar muito tempo com esboço, sem gastar muito tempo com uma peça super complexa, sabe? Então me ajudava bastante com isso. Eu fiz muito retrato, eu fiz muita fruta em publicidade. As minhas maçãs infinitas me ajudaram bastante na parte do render no final das contas. Mas isso tem que ser praticado, viu? Então não estranha. Se as coisas estão sumindo, provavelmente tem alguma coisa no seu processo que você ainda pode dar uma afiadinha, que ainda pode dar uma afinadinha. Dá uma olhada se tem um jeito melhor dessas partes não sumirem no processo. Onde é que elas estão sumindo? O que está acontecendo? Dá uma investigadinha. E a minha pintura vai ficar levemente mais roxa, né? O bias nem aparece. Bora, o que mais? Lula, como sei se demora no render? Olha, na minha experiência, a grande maioria dos estudantes não sabem nem o que é demorar numa pintura. Eu sigo alguns ilustradores que chegam a levar 100 horas numa peça. 100 horas, gente, se você trabalhar 8 horas por dia, uma semana dá 40 horas. Então são 2 semanas de 8 horas por dia sem intervalinho para você conseguir fazer 100 horas numa ilustração. 2 semanas ainda não dá isso, né? 2 semanas e meia. A grande maioria do pessoal que eu conheço tá batendo em 15 horas quando já tá conseguindo fazer muito e acha que tá gastando muito tempo numa ilustração. E não é. O prazo de uma ilustração dessa é esse mesmo. Se vocês procurarem, tem um canal do cara chamado Dave Calvis, que ele posta os processos dos splashes que ele faz pra LoL. E na descrição dos vídeos dele tem um mini-fac, em que ele fala que ele leva de 100 a 120 horas numa ilustração dessa. Então, como que você sabe se você está gastando muito tempo? Provavelmente se você está gastando 200 horas é muito tempo. 200 horas provavelmente é um pouquinho demais, mas até você tá chegando em 100 e até o resultado, enquanto o resultado não estiver aparecendo, pode gastar mais tempo. Basicamente, gente, não se preocupa com o tempo, não. Eu não sei exatamente por que essa neura de preocupar com o tempo. Às vezes eu acho que é um pouquinho de pressão de mídia social, de que tem que postar toda semana, tem que postar todo dia. Tempo que vocês têm pra investir, investe o tempo, faz ficar bom. Faz ficar bom mesmo, sabe? Só se tiver deadline do cliente, tá ligado? Se o cliente Exato. fica,
tem que entregar, beleza. Mas estudo só vai, pô. Estudo só gasta tempo, sabe? Não precisa se limitar nisso, não. Sula, como funciona a transição do estou pintando um elemento só para estou pintando um cenário e tudo que vier? Percebo que sempre que vou pintar algo, tudo que parece um desafio maior do que estou pronto. Nossa, essa última frase pega, né? Tudo parece um desafio maior do que estou pronto. Provavelmente, se tudo tá parecendo um desafio muito gigante, você provavelmente consegue encaixar mais estudo, tá? Mas, essa coisa da gente se sentir pronto também, tem uma grande chance que a gente só nunca se sinta pronto, sabe? Faz parte. A gente tem que aprender a trabalhar com esse sentimento. A gente tem que aprender a lidar com esse sentimento, tá? Existe uma filosofia de render que, por exemplo, quando você vai pintar uma árvore, é diferente de você pintar um rosto. Um rosto é uma coisa que é suave, um rosto é uma coisa que tem planos marcados. Quando você vai pintar a copa de uma árvore, você se beneficia da aleatoriedade, de uns pincéis que vão te dar umas manchas um pouco mais aleatórias, sabe? Então, existem jeitos diferentes de pintar coisas diferentes. Se você começar a fazer estudo de coisas diferentes, se você não estudar só rosto, se você não estudar só gente, e começar a estudar pedra, árvore, muro, construção, estudar nuvem, estudar céu, você vai começar a pegar esses jeitos diferentes de pintar as coisas. E aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de mudar de mindset quando tiver na hora de pintar coisas diferentes, sabe? Quando tiver na hora, tá na hora de pintar cenário, é assim que pinta cenário. Tá na hora de pintar gente, é assim que pinta gente, sabe? Eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Diversifica um pouquinho os estudos que você tá fazendo. A gente não é só de pintar gente e pintar rosto que faz-se um estudo. Precisa-se pintar o resto também. À medida que você for entendendo jeitos diferentes de pintar coisas diferentes, de pintar cenário, de pintar personagem de corpo inteiro, pintar elementos gráficos, você vai aumentar muito o seu repertório de pintura e você vai conseguir um efeito muito melhor quando você estiver finalizando coisa. Espero que isso responda. Essa aí me pegou pesado, essa do não me sinto pronto. Isso é intenso, cara. Eu acho que é sempre o sentimento que a gente tem quando a gente vai subir de nível, né? Exato. É quando a gente Sula, mais vê a complexidade do que a gente tá fazendo, né? Bora, que mais? Sula, tem algum truque para desenhar folhagem, árvore, plantas, etc? Tentei pesquisar, mas a explicação são muito abstratas. Eu tenho. A gente tem uma live. Putz, a live é só sobre. Acabou virando só sobre nuvem. Vamos fazer uma live de cenário? Bora. Que essa pergunta é gigante. Bora fazer, tá marcado. A gente faz a live sobre pintura de cenário também. Que aí eu vou pegar como que a gente faz textura de chão, textura de arbusto, textura de árvore. A gente cobre isso, é mais fácil. Tá anotado. Eu acho que tem alguma live que tu deu uma demozinha, mas eu Sim. jamais vou lembrar qual era. A gente faz uma inteira sobre isso. Acho que vai ajudar o pessoal. Sula, você acha que o color block com laço tool é a melhor forma de começar a fase da pintura? Ou existem outros métodos? Tenho dificuldade em lidar com muitas layers e ter etapas mais definidas durante a pintura. Existem outros métodos, tá? A única coisa que você precisa pegar são essas bordas durinhas que a gente comentou, tá? Isso aqui nem precisa estar separado em layer desse jeito. Só precisa ser o color blocking mais durinho e trabalhar dentro dele. Dá uma olhada. Tem um cara chamado Bochain que posta os vídeos dele no YouTube, dos processos dele. Você vai ver que o Bochain trabalha basicamente em um layer só. Dá uma olhada como é que ele trabalha. Eu acho o processo dele bem caótico, mas ele pode funcionar pra você. Procura o Bochain, que os vídeos dele são fenomenais. Mas isso aqui não tem um jeito só de fazer. O importante, gente, e não perca isso de vista nunca, o importante é o resultado, tá? Então, se você estiver chegando nesse resultado aqui, não importa muito como você chegou nele. O processo só importa de novo se você não estiver conseguindo chegar no resultado. Aí a gente vai ter que analisar o processo e perguntar por que não está chegando onde a gente quer. Eu abri uma luz aqui, mas não tinha essa luz aqui. Isso aqui é tudo mais escuro, inclusive. Deixa eu fazer um multiply aqui. Ó, multiply, lembra? Só escurece. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma escurecida nesse lado do rosto inteiro aqui, ó. Deixa eu blocar um pouco do cabelo
porque a luz no rosto tá ficando bem marcada já. E ele tá ficando um pouco sem... O resto tá ficando um pouco sem volume. Então vamos lá. Eu queria muito entender a neura das pessoas com layers, que eu trabalho, tipo, com 50 layers. Pra mim É... tá tudo bem. Eu prefiro ter tudo separado em layer e poder voltar atrás das coisas do que não poder voltar atrás. Ler é uma coisa, eu acho que ela é muito pessoal. E como as Então, pessoas ficam falando, tem gente que fala, não pode usar layer desse jeito, ou tem que usar layer desse jeito, acaba causando ansiedade no pessoal, sabe? Layer é só uma ferramenta, galera. Se a ferramenta estiver te atrapalhando, para de usar. Faz sem a ferramenta. Se ela estiver uhum, te ajudando, pode usar. É uma ferramenta que você tem acesso. uhum. Quais os comandos para fazer essas máscaras que tu tá fazendo e se é o mesmo para todos os softwares? É... Eu tava aqui no Photoshop, Alt Backspace para preencher a seleção. Quando eu fazia a seleção, eu preenchia Alt Backspace e depois só protegia a transparência do layer. Eu não acho que Alt Backspace seja o atalho em todos os programas. Mas todos os programas têm o equivalente do preencher layer, que se você tiver com a seleção ativa, ele vai só preencher a seleção. Procura lá. CSP tem o laço que preenche automático. O CSP tem o laço fio, que é uma coisa dos deuses. Eu queria tanto que o Photoshop tivesse laço fio. Mas procura a função de preencher. Cada programa tem a versão deles. O Clip Studio tem um negócio chamado Lasso Fill que quando você fecha a seleção, ele já preenche automático e já deseleciona pra você e é uma delícia. Eu amo que o chat todo ama o laço fio. Yeah, Lasso Fill! A mod também ama o laço É fio. nóis! Eu já É fiz. importante. Opa, perdão, desculpa Não, se eu não, te eu já interrompi. fiz muita máscara no Clip Studio por causa do Lasso Fill. Quando a imagem é muito complexa, 100% vai pra lá. Ah, fala, desculpa. Não, tamo junto. Sula, é importante o desenho ficar igual a ref quando estamos focando na pintura. Não tanto, tá? É. Obrigado pelo sub. Não, não é tão importante não, galera. Quando o seu estudo tiver foco, estou estudando render, desde que você fique ligado que o desenho ficou meio troncho e isso vai influenciar no resultado, mas o render tá show, você pode focar em estudos, fazer um estudinho focado, sabe? Inclusive, deixa eu lembrar aqui pro pessoal. Na última live a gente estava falando a respeito do estudo, mas não melhoro, né? E uma das coisas que eu tava comentando é que de vez em quando a gente vai ter que fazer o estudo inteiro. Então, se você sempre faz o estudo de render sem se preocupar com o desenho, de vez em quando para e faz o estudo inteiro. Se preocupa com o desenho, tenta deixar tudo perfeitinho. Mas esse estudo, esse grosso do estudo, essa quantidade de estudos grandes que a gente vai fazer, pode fazer ele, inclusive o pessoal que trabalha, chega em casa, já tá destruído do trabalho. Não precisa se preocupar em, tipo, vou ter que fazer o estudo perfeitinho e aí vou levar 5 dias no estudo que era pra ser de um só, porque eu tive que gastar tempo com esboço. Não, sabe? Traça por cima. Ou faz um esboço mais largado, sabe? E foca o seu estudo. É mais importante você estudar o que você tá precisando estudar do que você ficar tentando preencher burocracia de um estudo que ninguém vai ver. Esse estudo é só pra você, saca? Então, o que você está estudando? Qual é o foco? A única coisa que eu vou recomendar é que de vez em quando faça o estudo completo. Não deixa só ficar no estudo rápido, não. Mas, como eu estava falando, lembra que o foco era em quantidade? Então, a quantidade, o grosso de estudos, dos 50 estudos, a gente faz 3 que são inteirinhos. O resto, a gente pega e faz ele mais correndo, faz ele sem se preocupar tanto com o esboço, por exemplo. Faz sentido isso? Deus lhe ouça. A gente tem que viabilizar os trens, saca? Senão nada fica pronto nunca. Sula, passei 2 anos só estudando e não produzi quase nada para portfólio. E sinto que não evolui tanto quanto eu esperava. Hoje em dia parece que nem sei mais o que eu gosto de desenhar, só sei estudar. Como mudar isso ou corrigir isso? Uh, Como voltar a saber do que eu gosto de desenhar? Não sei se deu para entender minha dificuldade. Deu sim, deu para deu chorar junto sim. com você. Exato, deu sim. Tamo junto. Vamos sofrer todos com isso, tá? Eu tenho pensamentos. Deixa eu filosofar um pouquinho aqui sobre isso. Quando a gente decide que a gente vai se profissionalizar,
a gente acaba colocando no nosso portfólio um monte de obrigação. O portfólio tem que representar a gente como profissional. O portfólio tem que arrumar um emprego pra gente. O portfólio tem que gerar respeito dos nossos colegas. O portfólio acaba gerando, ele acaba tendo um monte de funções a mais que não é só essa função que você tinha inicialmente, que era fazer a arte boa, que era só estudar, né? Estudar a técnica. E aí começa, parece que toda vez que qualquer uma dessas coisas secundárias, eu não consegui o trabalho ainda, fulano não gosta da minha arte, as pessoas ainda não estão me percebendo como um profissional. Parece que toda vez que essas dificuldades batem, né? Parece que a falha do portfólio, que se a gente só fosse um artista melhor, todos esses problemas iam se resolver também. E isso não é verdade. Isso não é obrigação do portfólio. O portfólio é só você e sua arte. As coisas em volta são coisas em volta. Não é seu portfólio que arruma um emprego, é você que arruma um emprego. Saca? A culpa de você arrumar um emprego, seu portfólio pode ser parte dela, mas não é o seu portfólio sozinho que vai arrumar um emprego. Você vai precisar de mais coisas. Obrigado pelo sub. Você vai precisar de mais coisas além do que só o portfólio para arrumar um emprego. Você vai precisar da oportunidade. Você vai precisar de impressionar o diretor de arte que vai ser contratado. Você vai precisar de estar morando no lugar correto. Você vai precisar de preencher o resto dos requisitos da vaga. Saca? Então eu vejo que a gente coloca muita obrigação em cima da nossa arte. Em cima, tipo, tudo de ruim que está acontecendo na minha vida está acontecendo porque minha arte não é boa o suficiente. E isso acaba gerando esse ranço, acaba gerando esse desconforto. Você para de gostar da sua arte porque ela é o fruto de todos os seus problemas. E isso é verdade? Isso é verdade mesmo? Ou será que a gente tem ambições que a gente não conseguiu preencher ainda e a gente está colocando essas obrigações e essas falhas todas em cima da arte? Arte já é um negócio difícil pra caramba por si só da gente aprender, sabe? Se a gente continuar colocando essas pressões externas da arte que não são na arte, tem uma grande chance de que a gente se decepcione fudido mesmo com o negócio, sabe? E eu não acho que a gente devia fazer isso. Eu acho que se a gente conseguisse separar isso um pouco melhor, entender que, por exemplo, pra gente conseguir um emprego, pra gente conseguir uma renda fixa, a gente vai precisar de uma oportunidade. E seu portfólio, ele te ajuda a pegar a oportunidade, mas ele não cria oportunidades do nada. Enquanto a oportunidade não aparecer, não é que seu portfólio é ruim, é que não teve oportunidade ainda, sabe? Se a gente conseguir separar essas duas coisas, eu acho que a gente consegue ficar um pouco mais satisfeito com a nossa arte. E se a gente conseguir separar essas duas coisas, a gente consegue voltar a desenhar pra gente mesmo. Por que a gente gostava de desenhar? Que tipo de arte a gente gostaria que existisse no mundo que a gente parou de fazer porque a gente começou a se dedicar única e exclusivamente a essa coisa do preciso resolver todos os meus problemas financeiros com arte? Se a gente tirar um pouquinho dessa obrigação, se a gente conseguir desatar esse nó, né? Você vai ver que vai ficar muito mais fácil você voltar a gostar da própria arte, que era uma coisa que acontecia antes da gente colocar todas essas obrigações em cima do nosso portfólio. Então... Eita, Rage. Eita, Rage? Ai, meu Deus. Oi, Nick. Oi, gente. Bem-vindos todo mundo. Ei, meu Deus. Outro Rage. Oi, pessoal do X. Tudo bem? Corta clima, né? Exato. Mas... Ai, tava chorando, agora tô chorando de rir. Eu sempre nas filosofias pesadas aqui. Então, gente, faz um pouco mais de sentido isso? Tira um pouco das obrigações que não são do seu portfólio. Se permita gostar da sua arte também. Se você tiver uma relação mais saudável com sua arte, tudo isso vai ficar muito mais fácil. Não coloca obrigação na sua arte que não é dela, tá? Que aí isso vai te dar espaço de você gostar da sua arte de novo, né? Bora! Um papo mó pesado. Dá uma respirada. O pessoal toma uma água. Deixa eu... Lula, sempre me dizem que estudar copiando uma ref não é bom porque não gravamos.
Que é melhor sempre criar algo. O que você acha sobre isso? Eu acho bobagem. Pois é. Olha, o que você não pode fazer é copiar com o cérebro desligado. A partir do momento que você tá prestando atenção nas coisas que você faria diferente, quando você senta pra copiar, é um puta estudo. É um estudo muito bom de ser feito. Por que que você faria diferente do que a referência tá fazendo? E aí, se você conseguir resolver essa pergunta, se você conseguir responder essa pergunta, aí o estudo tá começando a dar certo. Né? Então, copiar... Ai, lá eu acho que tá com um pouquinho de feedback. Ah, meu Deus! Peraí. Tá. Então, se você conseguir responder essa pergunta, se você conseguir responder por que que eu faço diferente do artista que eu tô estudando, por que que esse artista tomou uma decisão diferente do que eu tomaria, você vai começar a ter um domínio muito mais pleno do seu processo. Então, eu não sei quem falou que copiar é ruim. Literalmente, todos os cursos de artes que eu fiz são baseados em copiar coisas. A gente tem alguns outros exercícios que não são só de cópia, são exercícios de design, mas tem muito exercício de cópia também. Não tenha medo da cópia. Abrace a cópia, que ela é parte do processo. Tem a filosofiazinha de que o que a gente faz é que a gente representa a realidade filtrada, né? Então, quando a gente está copiando, a gente está aprendendo a representar a realidade. E a gente está aprendendo a aplicar esse filtro. Então, é parte do processo mesmo, de verdade. Nós? Lau, tá por aí? Tô. Pronto. O que mais? Sula, tem uma checklist para usar no final da pintura para ajustar tudo e finalizar? Ah, eu acho uma Putz, boa ideia essa. eu tenho... Eu não sei onde é que tá a minha, porque faz tempo que eu não atualizo a minha. Mas eu tinha aquela coisa do flipa, agora flipa horizontal, agora flipa vertical. Agora verifica os contrastes, verifica se botar o gradiente mapa em cima de tudo funciona, sabe? Eu vou catar minha listinha e eu compartilho com vocês lá no servidor. Que vai ser massa. Mas são os testezinhos pra fazer antes de falar que a peça tá pronta. É bem bom. Esses testezinhos, inclusive... Pois é, desculpa, rapidinho. Não, vai lá, vai lá. Esses testezinhos, inclusive, vieram desses estudos, porque tinha coisa que eu só fazia em estudo e eu gostava muito do resultado, e eu não tava fazendo nas minhas peças, então eu fiz a colinha, pra não esquecer de fazer no meu também. Pronto, agora sim. Sula, você tinha comentado em umas lives anteriores onde a gente podia ver uns processos de pintura de artistas no Patreon e outros sites. Tu sabe de algum que posta o processo de splash também? O Bochei, né? O Botchain posta, o Dave Calves posta. Tem mais alguém? Tem aquele menino que não é bem splash, porque eu acho que ele não é. Eu acho que as que ele posta não é as de verdade, mas ele também tem umas. Que é tipo umas fanart dele, só que é Sim, level splash. sim, Eu lembro de uma do Afélios, sim! É exatamente sabe? essa. Aham. O que eu lembro de cabeça, gente, é o Dave Calves e o Botchain. Fortes Wang, pode ser? Uhum. Tem alguns outros artistas que não necessariamente trabalham pra Riot, mas que postam o processo completo. Então tem um cara chamado... Eu acho que é esse aqui, mas eu não sei se é o canal desta pessoa. É Coax Illustration. Uhum, Coreano, né? sim. Muito Ai, meu Deus. É o Tamplier Painting também. Também pinta uns processos, também bota uns processos muito legais. Que mais? Tô rindo do chat, perdão. Chat sendo fudante. É nóis. Boa noite, quando vou fazer. Perdi tudo. Quando vou fazer esses estudos de render, principalmente de LOL, sempre começo por Grayscale. Faço isso para ajudar no meu workflow, mas nem sempre consigo deixar nas cores certas. Sempre é um mistério de como vai ficar. Me ajuda, please. É justo. Olha só, a gente tem uma live inteira sobre o do Grayscale pra cor, em que a gente ajuda, que a gente discute algumas estratégias pra gente deixar as cores mais próximas do que a gente quer. Mas, basicamente, o resumão não trabalha só com a camada modo color por cima. Trabalha com várias camadas de cor. Então, tipo, tá muito claro, tasca o multiply em cima.
tá muito cinza, tá com overlay em cima, sabe? Vai ajeitando a cor até ela ficar mais próxima do que você quer. Não pode desistir no meio do caminho. Vai ajustando vai martelando até a cor chegar onde você precisar que ela chegue. Acho que não tem muito segredo nessa técnica. É mais insistir mesmo, sabe? E dar uma olhadinha na live inteira que eu acho que vai ajudar. A gente pode fazer outra live dessa do Grayscale daqui pra frente também. O pessoal tem bastante dúvida em relação a isso. Essa saturação não tá certa. Isso aqui é um pouquinho mais... Eu acho que é um pouquinho menos magenta. E um pouquinho menos saturado. Isso. Ó. Perfeito. O que mais? Temos mais aí? Tem horrores. Eu tava respondendo o chat. Que alguém não te conhecia, que faz artes pra Hearthstone e Splash pra Smite. Ah, oi! Sou eu. Tô só respondendo onde tu trabalha. Sula, como pensar nessas cores base? Você coloca tão rápido e agrupa as cores em volume de forma simples. Qual o pensamento nessa etapa? Separar sombra e luz, primeiramente, depois fazer a variação de cor. Isso aqui, essa coisa de ir direto ao ponto, vem de fazer estudo. Eu faço muito estudo de cópia de filme. E isso acaba ajudando a gente na hora de escolher as cores. Essa precisão acaba vindo daí. Faz esses estudos mais rapidinhos que eles vão ajudar com essa coisa de colocar a cor certa no lugar certo. Mas a lógica, a pergunta, a resposta original da pergunta é essa. Primeiro separar sombra e luz, primeiro separar o claro e escuro. E depois fazer a variação de cor. Opa, peraí, que isso aqui é mais escuro do que isso. Eu quero vir trabalhar com essa... A gente tá com o cabelo no layer separado. E aí ele tá com a borda durinha. Eu vou querer amaciar isso aqui em breve. Tula, como tu faz para as edges... Meu Deus, peraí que eu li errado. Tula, como tu faz para as edges mais pro lado hard com o pincel soft? É variação de tamanho? É variação de tamanho. Se você pegar um pincel soft e deixar ele pequenininho o suficiente, você consegue dar a sensação... Ó, a gente tá com um aerógrafo aqui, ó. Né? Se eu deixar ele pequenininho o suficiente, ele vai dar a sensação de ser um pincel duro, ó. Mas, essa não é... Eu sei que o pessoal do Splash de LoL trabalha muito com esse tipo de coisa, mas isso aqui não é minha técnica favorita pra fazer isso. Eu prefiro usar o pincel duro mesmo, tá? Só tô dizendo que isso aqui também funciona. Aí vai depender muito da sua mão, vai depender muito da sua técnica, o que você tá tentando fazer. Se funcionar na sua mão, vai fundo, sabe? Mas cuidado, que pintura feita só com pincel macio tem uma tendência a ficar super gelatinosa. Não pode deixar sem as bordas duras. As bordas duras fazem parte do processo. Senão fica sem modelagem total, né? E não é o que a gente quer. Deixa eu dar uma blocadinha em volta aqui embaixo do pescoço. E aí eu volto pro rosto e a gente começa a fazer a textura. Faz o stitch dela, Sula. Parei. Sula, eu tenho seguido a seguinte ordem. Estudar cabeças / expressões faciais, depois mãos, braços, pernas. Porém, eu não vou além dessa silhueta vazia e acabo não indo adiante com o personagem. Eu deveria parar com essa mania. Você tem que começar a desenhar as coisas que estão dentro da silhueta também. Elas são importantes, elas são tão importantes quanto a silhueta, tá? Vou te dar uma frase para você pensar. O contorno nada mais é do que consequência da forma. Então, se você não está entendendo a forma que você está representando e você está só decorando o contorno, você não está entendendo a forma de verdade. Outra coisa, tem que estudar quadril também. Tem que botar torso e quadril aí nessa lista de estudo. Ela é importante. O pessoal na mentoria frequentemente tem problema com quadril. Então, estudem quadril, que ele é importante.
Não é incomum mesmo. Eu, pessoalmente, já tive muito problema com quadril também. Então, não é só braço, perna e mão. Tem que estudar quadril também. Quadril, torso. Tem que estudar coluna. Uhum. Mas não é uma questão que você precisa parar de fazer os estudos que você está fazendo. É uma questão de agregar mais coisa, tá? Tula, no que a finalização de fundo, barra background, barra cenários é diferente da de personagem? Normalmente, porque o personagem ele é o foco da ilustração, você gasta muito mais tempo detalhando um personagem do que você vai gastar detalhando um fundo. Um fundo dá para ficar bem mais soltão em nível de shape, em nível de pincel macio, em nível de textura. Ele precisa estar com a perspectiva correta, mas você não precisa ir lá e fazer todos os detalhes, saca? É só você ir lá, blocar, deixar as blocagens no lugar correto, que a coisa já vai começar a funcionar. Agora, um personagem não tem como escapar. O personagem vai ter que estar todo detalhadinho. Principalmente numa splash que o personagem é o personagem principal, você tem que vir aqui e você tem que renderizar tudo. Porque as pessoas vão olhar, eles vão olhar detalhe de roupa, eles vão olhar detalhe sabe, de anatomia, detalhe de como que é um rosto. Essas splashes, elas são feitas para serem olhadas por muito tempo. Então elas são super renderizadinhas. Tudo bem amarradinho mesmo. Então, essa que é a diferença. O cenário, as pessoas não vão passar tanto tempo olhando para ele igual elas vão passar olhando pro personagem. Então o personagem tem que ficar bem amarradinho por causa disso. Será que eu consigo pintar isso aqui sem um color dodge? Vamos lá. Olha a petulância da pessoa. Vamos Usa o nós. Color Dodge, fala pra todo mundo, tá, a ferramenta tem que usar. A ferramenta tem que usar, mas tá bom, eu vou usar color dodge. Você tem razão. Bora. Tula, tem alguma dica pra estudar Edge? Eu tenho uma live sobre edges em que a gente fala a respeito disso. Mas basicamente, começa pintando nuvem. Faz umas nuvens bem foda. Nuvem tem todo tipo de edge em arranjos de edges que você não espera. Faz uns estudos de nuvem bem massa. Deixa elas bem épicas, deixa elas com bastante volume. E veja o que acontece. Vê se ajuda com o negócio do edge. E vai ficar um pouco mais fácil de você trazer isso pro resto da pintura depois que você fizer funcionar num ambiente mais abstrato que nem nuvem, sabe? Color Dodge é meio magia, né? Não tem como. É maravilhoso Color Dodge. Color Dodge é um negócio que só funciona, olha isso. Então bora, a chata aqui. Deixa eu dar uma É, escurecidinha aqui tipo... atrás. Ah, Sula, boa noite. boa Espero noite. que esteja tudo bem com você. Adoro seu trabalho. Obrigado por tudo. Agora a pergunta. Como fazer Master Study? Sempre vi que é uma recomendação fundamental para progredir, porém ainda não consegui fazer nenhum porque não faço ideia de como começar. Tem um aqui no canal. Tem aqui no canal. Tem o canal secundário em que eu tô fazendo Master Studies e postando o processo em tempo real. Que é o Úrsula Dourada lá, né? E, gente, é isso aqui que vocês estão vendo. Bota do lado e copia. Não tem. Copia do jeito que você pintaria. Não tem muito segredo, sabe? Vai copiando e veja o que você faria de diferente. Compara as decisões do artista que você está estudando com as decisões que você tomaria. E aí, começa a se perguntar por que o artista está tomando decisões diferentes de você. Por que essas coisas estão ficando diferentes do que você pintaria? Eu não colocaria essa cor aqui, por que esse artista colocou? E aí você se faz essa pergunta, e aí você muda de ideia. Você começa a entender por que essas coisas são feitas. A partir do momento que você vê o efeito acontecendo, a coisa começa a ficar muito mais clara de por que as coisas são feitas desse jeito. E esse momento mágico das coisas acontecerem, só vai acontecer quando você sentar para fazer o estudo. Deixa eu botar mais um pouquinho de informação nessa boca e nesse nariz. E a gente pode tirar o sketch, eu acho. Pode mandar. O que mais? Tula, estou usando uma tablet Intuos Draw de 2015. Ultimamente sinto que estou com dificuldade em fazer uma boa line art, principalmente fazer as transições nas edges.
Você acha que a tablet, por ser antiga, pode estar atrapalhando meu render? O número de pressão da mesa é um fator importante? Olha, honestamente, eu já usei tablet. Eu comecei usando as tablets de 1000 de pressão e agora eu tô usando uma dessa de 8000. Ah, mentira, a primeira que eu usei tinha 512 de pressão. De 512 para 1000 fez diferença. De 1000 para 4000 fez menos diferença. De 4000 para 8000 eu não senti diferença nenhuma. Então, faz diferença até certo ponto. Eu acho que se você tiver com 1000 de pressão, já dá pra fazer bastante coisa. Se tiver com 4000, tá tudo resolvido, sabe? Eu não acho que o problema seja a tablet ser antiga. Mas, se você quer fazer arte final, tem bastante gente que prefere fazer na tablet com tela, né? Com display. Só que elas são mais caras. Então tem que ver se é viável, se é factível. Eu gosto da display. Conheço, no entanto, muita gente que odeia display, tá? Que não consegue usar display por nada. Então não é unânime. Não é uma coisa que tipo, compra isso que é certeiro, que vai dar bom, sabe? E dá uma olhada quantos níveis de pressão ela tem. Se ela tiver pelo menos 1000 níveis, eu acho que você tá de boa. As tablets da Wacom costumam ser muito boas, sabe? Eu não tive problema com nenhuma delas, nem quando eu usava 512 de pressão, sabe? Ela só era um pouquinho... O lance da 512 de pressão é que o nível de pressão mínimo dela era um pouquinho mais... Eu não conseguia começar com aquele pincel super fininho, sabe? Era mais por aí. Mas de resto, ela não me dava problema de verdade. É difícil dizer. Aham. Tamo Lula, quase. Oi. boa noite, como você tá? Tenho Oi! uma dúvida em relação aos sliders de cor. Agora você está usando o Lab, mas tem muita diferença para o HSB. Sim. Vi que alguns artistas usam o Lab principalmente para cenários. Desculpa a minha pergunta imensa. Não, tá de boa. Não, tá tudo bem. Olha só, tem diferença para HSV sim. HSV é esse aqui. Ele escolhe a cor aqui em cima, escolhe quão saturado ela tá, escolhe quão claro e quão escuro ela tá. O Lab funciona diferente. O primeiro aqui é com claro ou com escuro, né? E aí ele mexe com temperaturas. Então, ó, se eu pegar um cinza aqui, ó, com claro, com escuro, né? E aí eu posso deixar essa luz mais verde, ou mais rosa, ou mais azul, ou mais amarela. Então isso aqui é uma forma de trabalhar com temperatura. Se eu tiver selecionado uma outra cor, vamos botar um azul aqui, ó. Eu vou pegar e vou deixar esse azul mais frio. Vou deixar esse azul mais amarelado. Então ele trabalha mais com temperaturas de cor. Quem ensinou a galera a usar isso aqui foi o Mike Azevedo. E é um jeito muito bom de fazer temperatura de cor, fazer variação de temperatura. É um jeito muito gostoso de trabalhar. Dá uma testada, dá uma brincada, vê se ele faz sentido pra ti. Tinha um tutorial do Mike ensinando a usar Lab. Eu tentei procurar ele, mas eu não encontrei, eu não sei mais se ele tá disponível. Talvez o Marco Álvares tenha alguma coisa sobre isso também. Tem que dar uma olhadinha. Eu vou ver se eu acho algum tutorial. Bora, que mais? Sobre essa questão do tempo no estudo, parece que o estudo que leva mais dias para terminar, ele tá roubando meu tempo. Como se eu estivesse deixando de aprender mais coisas naquele tempo que eu estou fazendo um estudo só. Por isso eu acabo deixando de fazer estudos mais demorados. Como eu posso mudar esse mindset? Olha, você está aprendendo a fazer finalização. Finalização é uma coisa que leva tempo. Se você só ficar nos estudos rápidos, o que você vai fazer quando você vier finalizar suas ilustrações também? E se as suas ilustrações não estiverem dando certo? E se na hora de você chegar e finalizar, a finalização não estiver ficando como você quer? Da onde você vai responder essas perguntas? É dos estudos longos, sabe? Então, não é só uma questão de que eles estão roubando o seu tempo, não. É que eles estão te ensinando a parte do processo que leva mais tempo para ficar pronta. Por isso que ele leva mais tempo. Não precisa fazer uma sequência gigantesca e infindável desses estudos. Não é isso. Só tem que fazer eles também. De novo, é sobre balancear. Não é sobre um ou outro. É sobre fazer todos. Porra, né?
A Max falou, o que você vai fazer quando finalizar? Chorar, ué, qual é a dúvida? Que ótimo. Ai, meu Deus. Isso faz parte do processo mesmo. Vai no banheiro, chora, entendeu? Volta, Dá uns gritos no dá travesseiro. uns gritos no travesseiro, tenta de novo, manda pro amigo, aí você chega, aí você vai tipo jantar. Aí você fala, nossa, será que era azul? Aí você volta, era azul e tá resolvido, pronto, você sofreu um tantão à toa. Uhum. Fatos reais. Lula, como pintar pensando em shapes e não na mesclagem? Ah, essa é uma pergunta boa. Olha só, quando a gente tá pintando isso aqui, quando eu tô pintando, por exemplo, essa parte do nariz, eu não tô pensando em fazer um degradê. O nariz tem um plano da parte de baixo. Se a gente parar para entender o que está acontecendo aqui no nariz, né? Ele tem esse plano da frente. Peraí, deixa eu botar numa cor que vai ficar mais aparente. Ele tem esse plano da frente, tem o plano do lado, e aí ele faz a curva e a gente tem o plano de baixo aqui, ó. Então, eu nunca tô pintando degradês. Eu sempre tô pintando planos. Não é uma questão de eu pegar e vir e fazer um degradê daqui até aqui. E aqui é mais azul e aqui vai ficar menos azul. Não é isso. Eu tô marcando o plano. E esse plano, ele tá mais perto da luz aqui e um pouquinho mais longe da luz aqui. Então ele vai ficar mais azul onde ele tá mais perto da luz. E aí, a gente continua marcando, ó. Esse plano aqui também tá viradinho pra luz, então eu posso vir aqui e marcar ele também, ó. Então eu nunca tô pensando em gradientes. Eu sempre tô pensando em planos. A partir do momento que eu tô pensando nesses planos, fica muito mais fácil de você não pensar em degradês. Porque os degradês, eles são... Ah, obrigado pelo sub! Os degradês, eles entregam... Eles são armadilhas. Não são os degradês que você devia tá pensando em pintar. Você sempre tá pintando plano. Eles fazem parte da forma como a pintura fica boa. Faz sentido isso? Esse é outro assunto que vale a pena a gente falar sobre. Fazer uma live mais estendida sobre isso. O que mais? Qual o melhor momento para você começar a usar o brush pequeno? Aham, boa pergunta. Quando você dá zoom. Você tá vendo que eu já dei um pouquinho de zoom desde que eu comecei? Porque o rosto já tá com o render bem mais adiantado. Aqui já dá pra começar a usar um pincel menorzinho já. Mas pincel pequeno é no zoom. Eu não uso ele antes, não. Antes de eu precisar dar zoom na imagem, não vamos usar pincel pequeno, não. Eu quero... Peraí, não é tão claro assim, Sula. Não, 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 não... Ó, presta atenção no que você tá fazendo. Boa noite! Nesse estudo que você está fazendo agora, é um estudo de pura cópia barra observação ou é mais uma tentativa de encontrar o processo da imagem onde procurar emular os passos do artista original e não apenas a estética final dela? É um estudo basicamente de render. Então eu acho que ele tá um pouquinho mais no primeiro campo. Se eu quisesse estar estudando o processo do artista mesmo, eu estaria provavelmente assistindo um vídeo do Botchei nesse momento. Mas eu tô tentando acertar os ajustes mais finos de onde que vão entrar as texturinhas, de onde que vão entrar as variações de cor. E isso aqui não é o vídeo não é o melhor jeito de pegar. Então eu tô fazendo basicamente um estudo de estética mesmo. Como que é as decisões estéticas desse render? Por que esse render pra mim é tão agradável, né? Ó, vamos lá. Ó, que massa. Tá começando a aparecer alguma coisa. Vou dar na tua cara. Obrigado. Obrigado pelo sub, gente. Ah, Tá hoje tá começando a rendendo, cara. aparecer uma coisa. Obrigado. Ô, cara. Hoje tá intenso. Obrigado, Eu, gente. eu vou explanar pro chat que ela fica toda vez. Eu não sei se eu vou conseguir estudar com a gente. Eu preciso. Olha só, a pessoa tá me entregando, tá vendo? Eu só, enfim. Estuda É como não nóis. perder as bordas durinhas das máscaras de seleção quando aumenta ou diminui o canvas. Não aumenta e diminui o canvas. Começa com canvas grande.
Dito isso, tá? Você quer um nível de suavização, sim. Eu sei que é uma técnica que o pessoal de Splash da Riot usa, que é aumentar a imagem no meio do caminho, para abrir espaço para mais detalhe. Não é o fim do mundo, ela fica levemente suave. Só que se ela ficar muito borrada, aí você tá trabalhando muito pequeno. Aí vale a pena começar com o arquivo um pouquinho maior. Eu trabalho com os arquivos gigantes, tá? Ai, obrigado pelo sub, gente. Obrigado mesmo. Eu não sei lidar, cara. Eu sou muito partidária do arquivo em alta resolução, viu? Não é pra fora assim, Sula. Ó, presta atenção. Eu sou muito partidária do arquivo em alta resolução. Eu trabalho sempre com A3 a 300 dpi. Então, vocês podem dar uma tentativa de trabalhar numa resolução um pouquinho maior. Pelo menos um A4 a 300 dpi costuma ser uma resolução boa pra gente trabalhar. Eu quero começar a colocar umas texturinhas de pele aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que vai ter que ser no Multiply ou num Color Burn. Vamos lá. Não, deixa eu no Color Burn direto. Lá, o que você fez na pele do rosto aí? Pode mostrar mais de pertinho o splash? É melhor pintar com zoom? Out, a maior parte? Eu não costumo mexer muito na referência, não, como você tá vendo. Eu pego a referência e deixo onde ela tá, sabe? Mas, ó, aqui ainda tá bem suave o meu render. Deixa eu botar aqui. Inclusive, essas splashes, elas estão rolando numa qualidade bem alta. O que eu quero começar a fazer é essa texturinha de pele que tá rolando. Isso aqui tá uma delicinha, sabe? Então, vamos lá. Lula, alguém já foi acreditada de quem é essa splash? Não, Ou que ainda eu não? saiba, não. Tá. Deixa Aqui. eu ver se no Explorar da Station ela aparece já. Já apareceu já, né? Deixa eu ver se ela tiver. Não, tá da outra menina da Syndra só. Mas é uma questão de tempo. Acho que Uhum, não vai demorar muito até o pessoal da Claiming quem que fez. uhum. Eu sinto no meu coração que aquele set foi o Aninos. Aham, eu também. Aposta, né? Aquela carinha tá muito Aninos. É nóis. Enfim. Um pouquinho mais cinza, vamos fazer umas... Sula, ensina, por favor, a arrumar o workspace do Photoshop assim como o seu. Boa parte do meu tempo é gasto buscando itens dentro dele. Eu acho que a Sula falou disso na primeira live de Photoshop. Isso. Gente, olha, isso aqui que eu tô usando tem uns plugins aqui, mas eu quero que vocês lembrem que essas janelas todas é só clicar e arrastar, e você consegue colocar ela onde vocês quiserem na tela, ó. Então, a minha tá ajeitada desse jeito por um motivo bem específico. Eu sou destra, né, eu uso a mão direita, então pra mim, fazer o movimento de chegar até o outro lado da tela, não tá aparecendo na câmera aí, mas eu teria que fazer o movimento inteiro aqui pra poder usar o menu, não faz sentido. Então o menu tá todo debaixo da minha mão, eu sento um pouquinho mais pra esquerda e eu fico bem de frente com a pintura com a interface à direita, certo? De resto, só clicar e arrastar que o Photoshop vai, que as peças vão, olha só, elas vão se encaixando. Ó, a gente pode botar aqui embaixo, ó que bonitinho. Você pode botar uma do lado da outra, ele também encaixa, ó. E aí você vai ajeitando ela do jeito que faz mais sentido pra você. Deixa eu voltar meu pincelzinho aqui pra cima, pera aí, é nóis. Lá, salva. Opa! Que isso? Imagina só. Ai, ai. Não, Tá. a gente quer 101. Vamos lá, peraí. Isso, nós. Obrigado. Gente, eu vou parar de pegar perguntas porque já são 9 delas. Nossa. Já tem. Meu Deus, tem muita pergunta É, ainda, né? tem. Hum. Sula, pra deixar suave a transição de cores no degradê, tu faz com pincel mesmo ou na raça com os blur smudge da vida? Não, usa a ferramenta, né? Com pincel. Sempre com pincel. Eu uso blur só, tipo, quero deixar o fundo inteiro mais desfocado. Aí vamos de blur. Mas, ó, inclusive, avisando, tirei as linhas. A gente vai dar uma ajeitadinha na máscara aqui que tá cagada.
e bora pintar. Vamos começar a puxar os detalhes que a falta de linha agora vai trazer pra gente. Sula, tô meio por fora disso, mas qual a função da splash art no game em si? Loading? A função do splash art são algumas. Ela aparece na tela de loading, mas ela é principalmente para divulgação e para ajudar a vender skin do seu personagem favorito. Então, o seu personagem favorito tem um monte de papel de parede muito foda para você usar o tempo todo e você lembrar que existe o jogo e que você quer voltar pro jogo o tempo todo. E as pessoas compartilham na rede social e a galera discute quem tem o melhor skin. Então, a Splash é uma ferramenta de marketing, primeiramente. Ela é para gerar hype. E ela funciona muito bem, né? Não falo nada, que meus fundos de tela é tudo a miojo, pô, Funciona bem, eu tô falando pra você. tudo errado. Sula, alguma dica para fazer o sombreamento de coisas que tem várias cores mescladas, tipo fora o multiply? Por que fora multiply? O multiply vai te ajudar tanto com isso? Se não pode usar multiply, usa overlay. Não, Uso Dark. no geral, tá? Começa pelas grandes variações de cor. Cria esses degradês primeiro. E aí vai botando layers em cima e renderizando as áreas menores. Porque aí se você apagar nesse layer de cima, você não estraga o degradê que você fez inicialmente, tá? Então constrói essas grandes variações de cor antes e vai fazendo os renders por cima. Mas não sei por que não usar multiply. Faz todo sentido usar multiply para esse tipo de coisa. As pessoas usam multiply para fazer isso. Mas se eu não pudesse usar, seria o jeito que eu faria. Faz primeiro a gradação de cor, depois vai construindo em cima com as camadinhas com cuidadinho. Sula, você tem alguma recomendação de artistas cartoon 2D? Tenho dificuldade em me localizar nesse nicho para poder ter uma noção de como e onde vender o meu trabalho. Ah, nossa, vai atrás do pessoal que trabalha com animação Talentinho. mesmo. É Cartoon Network, Nickelodeon, o pessoal que trabalha com alguns desenhos independentes. No YouTube tem um canal chamado Helluva Boss, que é um desenho que é feito direto pro YouTube e tem equipe completa e é fantástico, sabe? Dá uma olhada nesse pessoal, o pessoal que trabalha com esse tipo de coisa. É normalmente pessoal de caráter design para animação. Você vai achar bastante coisa. No Twitter tem muito portfólio. Então dá uma cutucada, procura por, sabe, 2D Character Design for Animation, que você vai achar muita coisa. Você vai achar muito portfólio massa. Estúdio de animação tem contratado bastante. Eu não sei como é que ficou depois daquela demissão em massa que rolou da HBO e tal, O da mas Warner, né? foi o negócio da Warner, não foi bonito aquilo não. Mas eu sei que a Netflix estava com bastante animação, sabe? A Netflix estava contratando bastante gente. Inclusive aqui no Brasil, né? Tinha um monte de estúdio mandando benzão pra Netflix. Uhum. Tem a filha do Glen Keane, é foda também. Sim, Claire Clean. a Claire Keane. Porra, tricky. Sula, primeiramente, boa noite. Boa noite. Segundamente, quais suas inspirações e o que influencia a sua arte? Ai, meu Deus. Eu tenho Influence Map também, gente. Eu tenho Influence Map também. Nesse momento, uma das pessoas que tá me influenciando demais é um cara chamado Brom. Brom. Ele foi character designer do Diablo 2 e trabalhou também no Diablo 3. E as artes do Brom são muito foda e ele faz tudo em pintura a óleo. Eu queria muito pintar que nem ele. Ai, meu Deus, eu queria ser o Brom. Eu tenho algumas outras pessoas também. Tem algumas artistas que o pessoal já conhece, que são duas que eu cito com muita frequência, que é a Carla Ortiz e a Cynthia Shepard, que são duas artistas do meu coração, assim, eu adoro demais o trabalho delas. Gosto muito das coisas do Ivan Amundsen, gosto muito das coisas do Bayard Wu, gosto muito das coisas do... ai, meu Deus, do Wei Wang, que era da Blizzard, ele saiu também, mas ele tem arte muito fantástica. Tem algumas inspirações que são um pouco mais fora da casinha, tipo o cara que fez a arte do Persona 5, um cara chamado Shigenori Soejima. Soejima também é um cara que tá no meu Influence Map e não abro de jeito nenhum, sabe?
A forma como ele faz a arte final, pra mim, é absurdamente boa. Uhum. Então, é esse tipo de coisa. Temos inspirações. Sula, como que tá sendo aprendizado? Eita, essa aí é gatilho, tá, Sula? Ai, meu Deus. Como que tá sendo aprendizado no Whats Atelier? Uh, Tem quanto tempo com eles? Quais as fases já cursou? Como utiliza os estudos mais realistas no ateliê ao utilizado da splash art? é... Pera aí que eu vou lá no travesseiro gritar, né? Tipo... "Ah!" Enfim. Então, eu tô fazendo o curso com o Whats Atelier. Tá sendo muito bom. A parte de teoria do curso é fantástico. A parte de senta e pinta com a gente é muito boa. Mas fazia muito tempo que eu não me lascava tanto num feedback. Que foi, olha, a pintura tá massa, mas o desenho tá todo torto. Faz de novo. E eu tô muito lidando com isso ainda, entendeu? Mas faz sentido. Eu nunca trabalhei tanto com likeness, com deixar a coisa precisamente igual. Então tá aparecendo essa minha falta de prática. Mas tô super empolgada. Eles estão. A técnica de guache deles, que foi a parte que eu peguei até agora, tá sendo fantástica. O ensino deles realmente é uma qualidade muito massa. Mas é pra coisa realista, é muito pra coisa de cópia, retrato, sabe? Eu tenho que ver, quando chegar mais lá na frente, se a gente vai trabalhar com mais coisa de imaginação. Mas que eu saiba, isso é só depois que você terminar todos os módulos introdutórios. Até o módulo até o módulo de você chegar em ilustração mesmo, tem muita coisa de figura humana, de retrato, de pintura de observação, de still life, eles descascam na parte do trabalho mesmo. E é por isso que o pessoal que estuda lá sai de lá tão bom, sabe? Então, tá sendo uma experiência bem boa, mas fazia muito tempo que eu não caía do cavalo com aquele, aquele feedback. Foi muito bom, mas, ai meu Deus, a frustração. Enfim, tamo junto. Estudante de arte, né? São quantos módulos, Sula? Alguém perguntou. Olha, são vários módulos de várias coisas. O Tipo, introdutório. eu tô fazendo de guache. O de guache são 4 módulos. E cada módulo são coisa de 10 horas, 15 horas cada módulo, sabe? Basicamente, ele fala que você vai terminar lá, você vai sair com 20 pinturas prontas. Que ele fala que é uma quantidade decente pra você ser iniciante na técnica. Tá bom. Eles são hardcore. Mas tá sendo bem bom. Obrigado pelo sub. E obrigado. Muito bom. Enfim, até o momento a experiência tem sido super positiva. Mas se prepara que o feedback vai vir, viu? É só isso. Ah, Sula, dica de distância entre caixa torácica e quadril. Puta bagulho difícil. Gente, quando vocês estiverem errando isso, perceba pra onde que você erra. Você erra pra mais ou pra menos? E aí, você vai pegar e você vai, tipo, se eu erro pra menos, estica todo mundo. Eu erro pra mais, encurta todo mundo. E vambora, até você acertar. Não tenha medo disso, não. Não tenho, infelizmente, não tenho uma dica mais do que essa. Perceba pra onde você tá errando e vamos tentar compensar a partir daí. Olha, eu tinha a famosa fazendo todo mundo comprido e ninguém tá reclamando. É verdade. Eu já falei já que quando eu faço meus pescoços muito compridos, não é erro, é estilo. Vocês têm que respeitar meu estilo. Se eu quero escolher um erro, né, pra ser meu estilo, vai ser meus pescoços de girafa. Pronto. Exatamente. É elegante, tá? Todo mundo modelo passarela. Aham. Bailarina do pescoço comprido. Foi. Foi quando eu descobri que o pessoal de fotografia, de moda, tudo estica o pescoço da galera que deixou a gente com essa mania, saca? As capas de revista com os pescoços enlongados pra sempre. Oi, fala. Uhum. Ai, tudo culpa da glamour. É tudo culpa do glamour. Exatamente. Estou sentindo que tem exagerado muito nas sombras de contato. Ou fazendo demais delas. Ou deixando escuras demais. Alguma dica para ajudar com isso? Coloca peças finalizadas que você. Sua influence map normalmente, do lado e veja se. Quando você fizer um mood board, coloca 4 imagens em volta da sua, por exemplo. Vai ficar bem mais claro o que a sua peça tem que as outras não têm.
ela tá mais escura? Ela tá mais contrastada? Ela tá mais suja? Qual a diferença? Onde que ela tá chamando a atenção? Então, se você fizer esse teste, vai mostrar que, tipo, olha, realmente, as minhas sombras estão pesando mais. E aí você começa a fazer esse ajuste fino. Não existe, gente, uma forma da gente fazer uma medição que é precisa. Tipo, esse aqui é exatamente o ponto que vai ficar a minha sombra de contato. Esse aqui é exatamente o ponto que vai ficar a saturação da peça. Todas essas coisas têm que ser balanceadas peça a peça. Você tem que desenvolver a sua percepção para saber se tá muito ou se tá pouco. E a nossa arma, a nossa grande ferramenta para a gente conseguir lidar com esse problema é comparação. Coloca a peça do lado das outras peças e veja o que está acontecendo. É a melhor coisa que a gente pode fazer. De verdade. O que mais? Sula, Ai, meu como os Deus. grandes mestres faziam os esquetes. Se souber, chegou a tentar fazer do mesmo jeito no tradicional. Não cheguei, não. Eu sei que carvão era uma técnica muito utilizada. Eu gosto de carvão, mas você sabe qual o problema de mídia tradicional e gato, né? Meus gatos vão ficar tudo pintado de cinza. E vai ser intenso, vai ter carvão na casa toda. Então, esse é o principal motivo pelo qual eu não uso muito carvão. É um jeito interessante de fazer cópia dos estudos dos grandes mestres também, tá? Eu aprendi um bocado quando eu tava fazendo mais esse tipo de estudo também. Foi bem bom. Mas hoje em dia eu não tenho mais feito tanto carvão por causa da bagunça mesmo. Eu sei que tem jeitos mais tranquilos de trabalhar com carvão, mas eu infelizmente não consegui me adaptar tanto na parte da bagunça do negócio. Sula, sou nova aqui e sou aspirante ilustradora profissional. Sou autodidata desde os 12, mas é tudo muito amador. Eu vejo que tudo o que eu faço ainda falta muita técnica. Você tem algum conselho por onde eu devo começar a estudar? Tentei estudar corpo, mas não faço ideia de onde começar. Olha só. A gente tem alguns cursos completos rolando por aí. O canal do Proco, por exemplo, para estudar anatomia. Se você tiver grana, honestamente, pega um dos cursos de fundamento, tipo o curso de fundamento do Guilherme Freitas, é um excelente lugar para começar. Tem o curso do Lailton também, que também é fantástico, sabe? Se você não tiver, vem fazer estudo junto com a gente. Bota do lado e vamos copiar, que você vai aprender muita coisa só copiando. Essas lives em que a gente tá estudando junto é muito sobre isso, sabe? É muito sobre é assim que faz. Isso aqui é o jeito que eu aprendi a fazer render. Eu colocava do lado e tentava replicar. E aí a gente tenta pegar todos os detalhezinhos. Não pode deixar passar nada. Deixa eu botar mais uma linhazinha aqui, ó. E aí, se você tentar fazer isso e depois transpor isso aqui para suas peças, você vai ver a diferença que faz. Certo? Então, bora estudar. Bora estudar junto. Tem os cursos da Revo também, que são fantásticos. Tem os cursos de fundamento lá, são muito bons. Lá tem curso de anatomia. Então, se você puder pagar, vai fundo num curso desse. Se não, cola nas lives, bora estudar junto. Acabaram as minhas perguntas. Tu quer que eu pegue algumas que vieram atrasadas no chat ou tu quer Pode encerrar, que já ser. são Não, 24? a gente tem mais 5 minutinhos ainda. Vamos lá que a gente pega pelo menos mais uma. Deixa eu subir aqui para ser justa. Quanto tempo por estudo nesse tipo você indicaria fazer, Sula? Fiz estudos assim, mas faz muito tempo. Olha, eu não costumo, hoje em dia, tá? Faz muito tempo que eu não faço estudo muito longo. Eu costumo pegar e fazer meus estudos de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Mas, quando eu tava começando, eu fazia uns estudos mais longos. Não era incomum eu gastar 5, 6 horas no estudo, sabe? E dava uns resultados bem bons. Então, se você estiver começando também, recomendo fazer alguns estudos de 5, 6 horas. Que você vai ver que, tipo, seria pegar e fazer o estudo do render do corpo todo, em vez de só fazer do rosto.
Eu quero lembrar pra vocês que é o seguinte, ó. A gente tá falando de estudo de render. Muitas perguntas estão vindo a respeito de quanto tempo leva para as coisas ficarem prontas. A live tem 1h30. 1h30 eu fiz um rosto e um pedaço do cabelo. Porque eu realmente tô tentando puxar render. Tô tentando puxar finalização. Tá vendo? Então, se eu quisesse fazer esse nível de finalização pro resto da peça, eu provavelmente teria que gastar bem mais tempo do que 1h30. Faz sentido? Então, faz esses estudos em que você faria, por exemplo, o corpo inteiro. Faz ele de vez em quando. Pega e copia a splash inteira. Ele vai te ensinar um bocado de coisa. Só não precisa ser o principal estudo. Porque senão você vai gastar muito tempo e todo estudo vai parecer gigantesco. Vai virar uma batalha de titãs e não é o que você quer, sabe? Dá pra fazer muito estudo igual esse que eu tô fazendo aqui agora. Do tipo, gostei muito da solução desse rosto. Deixa eu fazer o estudo desse rosto aqui e ver o que acontece. Faz sentido isso? Uhum. Tula, qual o momento de maior frustração ou dificuldade durante esse tipo de estudo pra ti? Ai, olha. Eu acho que tem um momento que tá quase e que não era bem isso ainda. E você achar aquele último ajustezinho que tá fazendo falta. Ele é tão difícil às vezes. É mais saturado? É menos saturado? É um pouquinho mais de rosa? É um pouquinho menos de rosa? Será que é uma texturinha? Será que é... Por que ainda não tá com o mesmo feeling? O que tá faltando, saca? O que eu errei? Essa é a parte que eu acho que mais me frustra. Normalmente nessa hora que eu vou jogar e vou pegar o estudo e vou botar em cima da referência. E vou ficar naquele negócio de tirar e colocar a opacidade até conseguir entender o que eu fiz de errado. Aí, normalmente, eu fiz uma cagada muito grande, aí eu falo, foda-se, vou fazer outra coisa. Mas aí a gente tenta de novo depois. Peraí, eu quero um pouquinho mais de azul aqui. Alguém perguntou se tu conhece o Mike pessoalmente. Conheço. Actually, conheço. Eu já vi o Mike em eventos e a gente se conheceu por aí. Acabou, Sula, acabou. Tá bom? Foi nóis? Deixa eu fazer só mais uns detalhezinhos aqui. Pera aí. Que eu quero fazer mais uns brilhinhos aqui. Eu quero... Ela tá com um efeito de brilho no olho que eu não sei se eu vou conseguir fazer igual ou não. Uma das coisas que eu tenho que fazer estudo pra mim depois é estudo dos efeitos de magia. Eles têm mandado demais nos efeitos de magia. Ficam muito massa. Deixa eu pegar, peraí. Olha só, tem essa linhazinha aqui e embaixo dessa linhazinha tem uma mais escura. Então a gente vai pegar e vai fazer igual. Que ela fica com pálpebra, olha que massa. Aí eu quero marcar essa linhazinha aqui, esse plano do olho aqui, ó. Dá mais uma marcadinha nele. E descer mais um pouquinho essa... Mas eu acho que no geral a texturinha do rosto ficou... Ela funcionou bem. Tem mais um brilhinho aqui, ó. Essa luz do biquinho aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais... E aí deixa eu colocar o brilhinho branco aqui perto do lábio, ó. Que aí eu acho, né, que o rostinho ficou bem parecido. Deixa eu voltar aqui embaixo e só dar uma escurecidinha aqui nesse cantinho, que eu não escureci tanto quanto devia aqui, ó. Opa, pera. Agora sim, pronto. Tem uma transiçãozinha de borda aqui, ó. Que dá pra gente dar uma escurecidinha aqui embaixo. Uma esquentadinha nessa borda aqui. Ó. Massa. E aí eu acho que ficou um estudo decente do render do rosto dela, né? Tranquilo, gente? Fez sentido como é que a gente faz esse tipo de estudo? Eu espero que sim. Eu espero que tenha ajudado, né? E bora, que agora eu tenho compromisso. Então, gente, espero que tenha ajudado vocês. E bora, até semana que vem.
Tá bom? Posso Pode. mandar uma raid? Pode, manda. Então vamos dar. Vou ver se eu sei fazer isso lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, vamos lá. Porra, não sei fazer raid, Ah, caralho. meu Deus, então me dá aí que eu faço. Agora fui! Foi? Ah, meu Deus. Então, gente, beijo, boa noite. Até semana que vem. Qualquer coisa, dá um grito pra nós lá no Discord, tá bom? Beijão, Suna. Beijão, gente. Tchau, boa noite. Viu o que dá ler o chat? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.